O Via Justiça de hoje discute o toque de recolher para menores. Juízes de várias comarcas do país vêm determinando horário de permanência de menores de 18 anos à noite nas ruas como forma de combate à violência. A decisão é aplaudida por uns e criticada por outros. Com quem está a razão? Participam deste programa Emília Castilho, defensora pública do CIA-BH, e o juiz Joamar Gomes Vieira Nunes, da Vara de Execuções Criminais da Infância, Juventude e de Precatórios de Patos de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Os críticos argumentam que o toque de recolher é inconstitucional porque fere o direito de ir e vir. Os que defendem a medida consideram que ela é a solução para prevenir o envolvimento de adolescentes com a violência e a criminalidade. Os princípios constitucionais permitem o toque de recolher, doutor Joamar? Sim, eu entendo que há essa possibilidade, sim. Não considero inconstitucional, porque nós devemos ter uma visão sistêmica do nosso ordenamento jurídico. E, infelizmente, alguns críticos dessas medidas que são adotadas, às vezes olham apenas o direito de ir e vir. Esse é um princípio constitucional, mas nós temos outros princípios constitucionais, como da proteção integral da criança e do adolescente. E temos também o direito de ir e vir daqueles que não praticam atos infracionais, das pessoas de bem. Então, essa colisão de princípios constitucionais, ela sempre existiu, sempre vai existir. E através dessa colisão de princípios constitucionais, nós devemos sopesar, verificar diante do caso concreto qual tem maior relevância. Por essa razão, nós entendemos a não inconstitucionalidade dessa medida. Doutora Emília, o direito de ir e vir tem limites? Bom, todo direito, embora seja um direito constitucionalmente previsto, ele, como o doutor Joamar falou, ele pode encontrar limites se ele estiver em confronto com outros direitos. Acontece que a questão da restrição do direito de ir e vir do adolescente como medida protetiva, ela tem que ser vista com muita cautela, porque a medida protetiva ela deve obedecer princípios gerais, inclusive de intervenção mínima do Estado. Então, não obstante os limites a esse direito, essa intervenção mínima é exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição também prevê que a criança e o adolescente devem ser tratados com prioridade, que eles têm os mesmos direitos de qualquer cidadão. Limitar o direito desse adolescente, no nosso entendimento, é uma questão inconstitucional. O senhor, então, não concorda com ela? Eu entendo o seguinte, que nenhum direito, não há nenhum princípio constitucional absoluto. Não existe princípios absolutos. Então, num aspecto aí, nós temos que verificar que nós temos lá, da proteção integral da criança e do adolescente, fala que a participação da família, Estado e sociedade. Ou seja, tem que haver essa prioridade absoluta, esse trabalho. Não resta dúvida que o problema da criança e do adolescente, principalmente esses em situação de risco em conflito com a lei, é um problema mais social do que propriamente jurídico. Que não há essa observância por parte do Executivo dessa prioridade absoluta que deve ter no atendimento à criança e adolescente, a efetivação desses direitos fundamentais da criança e adolescente. E o Estado tem que ter uma participação. Não é só a família, não é só a sociedade, não é só o Estado. A própria Constituição Federal fala que essa proteção integral da criança envolve esses três organismos. E nós temos que verificar, ou seja, o que está acontecendo, pelo menos na nossa comarca, era o cerceamento do direito de ir e vir das pessoas de bem. Então nós temos o direito de ir e vir de todas as pessoas, a dignidade da pessoa humana de todos os lados. Então o que estava vendo, o que no nosso caso concreto, nossa situação concreta, era esse cerceamento do direito de ir e vir das pessoas de bem. As crianças e adolescentes de bem não podiam sair às ruas com seu tênis, com seu boné, ou com a roupa de marca, ou estar num local público, porque estavam sendo cerceados. E o senhor estabeleceu lá o toque de recolher, não foi isso? Na época nós adotamos lá o toque de acolher e posteriormente houve um recurso por parte do Ministério Público junto ao CNJ. Num primeiro momento o CNJ entendeu pela constitucionalidade, inclusive o conselheiro Ives Gandra Martins falou que aquele toque de acolher adotado na comarca de Patos de Minas teria devolvido o sono aos pais.
E, posteriormente, houve uma mudança de composição no CNJ e no julgamento final ele foi o vencido, ele acabou sendo vencido isso aí. Mas tanto que isso aí hoje é uma outra realidade na nossa comarca, até a própria visão do Ministério Público, nós adotamos lá esse recolhimento noturno quando da aplicação da medida socioeducativa da liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Ou seja, durante aquele período, ele tem um recolhimento noturno. E isso tem surtido muito efeito para nós lá na nossa comarca. Doutora Emília, eu gostaria que a senhora explicasse melhor a sua visão sobre essa inconstitucionalidade do toque de recolher, dizendo o seguinte: é uma medida abusiva, impeditiva do menor de 18 anos de se divertir, por exemplo, à noite? Sim. Acontece que na colisão de direitos fundamentais, considerando o direito de ir e vir do adolescente eventualmente em conflito com a lei e o direito de ir e vir de outros cidadãos, realmente tem que ser feita uma análise, né? Porque tendo conflito, um dos dois direitos vai ter que prevalecer. Mas acontece que no nosso entendimento, a lei já existente, atualmente, ela já prevê mecanismos para proteger esse adolescente. Ele pode ser submetido a uma medida protetiva. Os pais, eventualmente, que estejam descumprindo alguma regra, podem ser condenados, inclusive criminalmente, por algum crime contra a assistência familiar. Um eventual estabelecimento que esteja vendendo bebida alcoólica ou até mesmo consumo de droga, isso já tem previsão na lei para coibir esse tipo de comportamento, sem que seja exigida uma regra geral que limite o direito constitucional de ir e vir dos adolescentes. Os casos devem ser vistos, sem dúvida, de acordo com a hipótese concreta. E isso a legislação já prevê, sem exigir uma legislação geral, uma portaria, que seria uma regra geral, para coibir esse tipo de situação. Mas seria interessante deixar os menores no que muitos juristas chamam de liberdade à deriva? Liberdade total à deriva? Não é uma liberdade total à deriva, porque antes do Estado, a família é quem tem que cuidar dessas crianças e desse adolescente. A primeira regra é a regra da família. E a partir do momento que a família tem consciência que essa criança, esse adolescente está num evento esportivo, eventualmente numa praça, num restaurante, numa pizzaria, que seja, é possível permitir o convívio desse adolescente com outras pessoas, o convívio comunitário, a frequência em locais públicos, sem restringir o seu direito de ir e vir. Doutor João Amar, por que tirar esses menores e não prender dos locais de risco e não prender os traficantes e os fornecedores irregulares de bebidas alcoólicas? Olha, essas medidas têm sido adotadas também, não é? Isso tem sido adotadas principalmente no fornecimento a qualquer título de qualquer substância que venha causar dependência. Agora, o que a doutora estava falando, o que nós verificamos, que ela falou assim, que o Estado tem que vir por último. Na nossa visão, quando fala da prioridade absoluta na proteção integral da criança e do adolescente, nós passamos aí pela efetivação dos direitos fundamentais. E, infelizmente, o Estado não efetiva esses direitos fundamentais. É onde tem crescido esse trabalho do Supremo Tribunal Federal a respeito do ativismo judicial, da judicialização, onde há essa retração do Executivo. Quando o Executivo não fornece, por exemplo, medicamento para criança e adolescente, tem se buscado um Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário vem preenchendo essa lacuna, ocupando esse espaço de retração legislativa, de retração do Executivo. Então, nesse aspecto do ativismo judicial, da judicialização, do juiz proativo, né? Ou seja, de criar situações, ou seja, o juiz hoje não é mais aquilo que chama de juiz boca da lei, simplesmente reproduzir o que está na lei. Então, nós tem que se buscar, tem que haver esse comprometimento com a sociedade no local. A única preocupação que nós temos quando uma lei a nível estadual, a nível federal, é quanto à sua aplicabilidade. Nós temos que ver a realidade de cada cidade, de cada comarca que você verificar. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes.